Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Olha, voltamos aqui nesse nosso canal, onde a gente tem cursos inteiros, temos vídeos mais longos, vídeos mais curtos, dicas. E olha, estamos aqui hoje para falar de um tema, e eu gosto muito de ser provocada com as perguntas ou alguma situação de cliente, porque eu acho que pode ser o interesse de todo mundo. O tema de hoje, nesse vídeo não tão longo, é estabilidade de emprego. Porque perguntam-me sempre, mas como eu não tenho estabilidade de emprego? Como que o meu patrão pode me mandar embora se eu já tenho 10 anos de empresa, se eu já tenho 5, se eu já tenho 20? Então quer dizer que no Brasil a gente não tem estabilidade de emprego? Não. E aí a gente precisa fazer uma grande diferença. Antigamente, antes da Constituição Federal, alguns empregados, pode ser que tenha algum vivo hoje, tinham o direito de não ser despedido ao completar 10 anos de empresa. A famosa estabilidade decenal. Depois, quando veio a lei do Fundo de Garantia, esses empregados podiam optar entre ser fundiário, vinculados ao sistema do Fundo de Garantia, portanto podiam ser dispensados, ou optar ou se manter como estável. A partir da Constituição Federal de 88, esse sistema híbrido ou sistema de estabilidade decenal, ele acabou, ponto. Essa é a primeira explicação. Bom, mas eu conheço colega que está lá, não pode ser mandado embora. Então vamos analisar a legislação brasileira e também algumas súmulas do Tribunal Superior do Trabalho que vão conferir alguns tipos de trabalhadores conforme a condição pessoal de não ser despedido. É aquilo que a gente chama garantia provisória de emprego. E aí os autores fazem alguma distinção entre estabilidade, como sendo aquela decenal ou estabilidade do funcionário público, e a garantia de emprego, a garantia provisória de emprego. Muito bem. Quem tem essa garantia provisória de emprego? Por parte, a estabilidade, um funcionário público, conforme artigo 7º, conforme artigo 37, inciso 7º da Constituição Federal, é aquele que se submete a concurso público, aí tem o inciso 8º, então ele tem uma garantia de não ser despedido, salvo se ocorrer uma falta grave. Eu, inclusive, já reintegrei um funcionário público, porque ele não tinha cometido uma falta grave e a gente provou e reintegramos ele. Então, esse é o famoso funcionário público de empresa estatal, autarquia ou suas fundações. Temos também o chamado empregado público. É aquele que, embora tenha um regime seletista, eles estão subordinados também ao ingresso a partir de concursos de provas e título, que são aqueles trabalhadores de Correios e Telégrafos, de Petrobras. Esses trabalhadores, eles gozam também de uma garantia de emprego. E eles só são despedidos ou quando a empresa se extingue, como já aconteceu em situações anteriores, ou quando ela é privatizada, ou em algumas situações, quando esse empregado também comete uma falta grave. Fora dessas hipóteses, esse empregado tem uma certa garantia provisória de emprego. Ele nunca vai ser mandado embora, sabe-se disso. E se ele comete uma falta grave, também essa falta precisa ser apurada mediante um inquérito judicial, mediante uma sindicância. Ele não pode ser assim, ad nutum, de qualquer forma, ser mandado embora. Bom, fora dessas hipóteses, nós temos o empregado seletista que não goza, que não ingressou mediante concurso, nesse grau de exigência. E aí nós vamos ter nessa cabeça aí do que mais é comum, a estabilidade da gestante, inclusive da doméstica, que atingiu esse direito. Ou seja, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, a mulher grávida não pode ser despedida. Isso está lá no artigo 10, inciso 2, ato das disposições constitucionais transitórias, a linha B. Então, essa mulher goza de uma estabilidade em razão dessa sua condição. E aí, nesse ponto, eu entro num assunto também que é objeto aí da súmula 244, que quando ela tem, mesmo que ela esteja de aviso prévio,
ela goza aí dessa estabilidade ou dessa garantia provisória de emprego. E mais, se ela tem um contrato de trabalho por prazo determinado e ela engravida neste contrato, neste período do contrato por prazo, esse contrato também, esse prazo cai por terra, porque ela passa a ter direito a de não ser despedida até 5 meses após o parto. Bom, um outro grupo também de trabalhadores que goza dessa garantia provisória é o famoso dirigente sindical. É aquele que faz parte do sindicato, inclusive os seus suplentes. A propósito disso, vou pegar uma colinha aqui, porque tem também algumas súmulas, inclusive a 369, e o dirigente sindical está na Constituição Federal, artigo 8º, inciso 8. Mas tem uma questão aí que limita o número de dirigente sindical que goza dessa garantia provisória de não ser despedido desde o registro da sua candidatura desde quando ele registra a candidatura até um ano após o término do mandato, se eleito for. Mas a súmula, o Tribunal Superior do Trabalho, limitou o número, porque, claro, que senão cria-se um sindicato, bota 20 pessoas, 30 pessoas na diretoria, inclusive como suplente, e ninguém pode ser despedido. Então, tem uma limitação aí que precisa ser olhada, esse número aí. Bom, também outra categoria, outro grupo, melhor dizendo, de trabalhador é o famoso acidentado da Lei 8.213, artigo 100. Isso aí durante muito tempo teve discussão. Mas como assim? É aquele trabalhador que sofreu um acidente de trabalho ou um adoecimento equiparado ao acidente de trabalho e, portanto, ele fica afastado com o contrato suspenso pela Previdência Social, recebendo pela Previdência, e quando ele retorna, ele tem um ano de estabilidade ou garantia provisória. Portanto, quando ele retorna dessa licença, ele não pode ser despedido durante um ano. E aí tem várias questões que envolvem isso, porque se o empregado não tiver em condições de ser despedido, se ele mantiver a doença ou as sequelas da doença, ele não pode ser despedido porque ele não passa no exame demissional. Mas só que aí tem uma questão, minha gente. A questão é, esse artigo aplica-se exclusivamente ao acidentado durante um ano após o seu retorno da licença previdenciária, ok? Um outro grupo também são aqueles membros da CIPA, que fazem parte da diretoria ou membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Claro, eles precisam de ter enquanto pertencer a esse quadro, aí fizer parte dessa Comissão Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho, que inclusive teve uma mudança agora na lei, né, para incluir também a prevenção ao assédio sexual. Vou fazer um vídeo sobre isso, mas muito importante, foi agora recente. E esses trabalhadores, claro, para poder eles fazerem o trabalho dele, assim como o dirigente sindical, eles precisam de ter uma garantia de não ser despedidos, senão eles vão ficar acuados, eles não vão apontar onde estão as falhas, onde estão os problemas sobre as condições de segurança dessa empresa, né? Então eles gozam aí desse direito de não ser despedido. Outro também são os membros do Conselho Curador da Previdência Social e também os membros curadores do Fundo de Garantia, se não me engano. Então são trabalhadores que, quando fazem parte do Conselho Curador do Fundo de Garantia ou da Previdência Social, né, porque é tripartite, é uma composição tripartite, então esses trabalhadores também gozam aí, enquanto pertencer a essa comissão, de não ser despedido. Mas tem uma também muito interessante, que está na súmula 443, que são os portadores do vírus do HIV. Por quê? E aí eu sempre recomendo para meus alunos aquele filme antigo chamado Filadélfia, né? Muito antigo, com Tom Hanks,
que quando esses trabalhadores lá na época, quando surgiu a AIDS, né, e que pareciam sintomas, e que não tinha ainda o coquetel, hoje um portador do vírus do HIV, ele vive, tem uma vida, desde que ele seja medicado e tome todos os medicamentos, ele tem uma vida aí quase que normal, e sem sintomas, sem aparência. Mas não era assim quando surgiu a AIDS aí, que levou inclusive diversos artistas, né, Freddie Mercury, Cazuza, né, que foram vítimas aí desse vírus que surgiu na época e que ainda não tinha a descoberta aí para a cura, como ainda não tem, mas tem medicamentos que fazem com que o trabalhador viva uma vida normal. Bom, então essa súmula vem em bom tempo, porque quando o portador do vírus do HIV portava e ainda porta algum sintoma aparente, algumas empresas despediam esse trabalhador por receio de macular a imagem da empresa, por ainda ignorância acerca da contaminação do vírus. E aí, em boa hora, alguns trabalhadores, inclusive o filme Filadélfia fala disso, um filme muito antigo, acho que deve ter mais ou menos 20 anos, o direito de não ser despedido, porque isso é uma dispensa discriminatória. Então, o Tribunal Superior do Trabalho, através dessa súmula 443, também trouxe aí essa possibilidade desse trabalhador não ser despedido. E por fim, para que esse vídeo não fique muito longo nem cansativo de vocês, os membros da Comissão de Conciliação Prévia, que surgiu aí no ano de 2000, né, lá na CLT, no artigo 652, a linha B, esses trabalhadores, membros das comissões que conciliam, né, que tentam conciliar, algumas empresas grandes ainda têm esses núcleos conciliadores, esse trabalhador também tem uma garantia provisória de trabalho. E também os empregados, diretores de sociedade cooperativa, também tem aí o direito de não ser despedido, enquanto estiver nessa condição. Vejamos que são garantias provisórias, enquanto perdurar a condição ou a situação. Então, minha gente, veja, no Brasil não há estabilidade de emprego, de não ser despedido, apesar do que diz a nossa Constituição Federal. Portanto, liberando fundo de garantia e pagando a chamada multa, e aí tem várias teorias se é multa ou se não é, se é indenização, de 40% sobre os valores do fundo de garantia, esse empregado, se não tiver dentro desses grupos aí a que me referi, ele pode ser despedido, e essa despedida, meus amigos, não precisa ser explicada o motivo pelo qual a empresa está mandando embora. Então é comum eu, inclusive, receber no meu escritório trabalhadores que ficam inconformados depois de 10 anos, de 15 anos de empresa, ou até menos, ou mais, de ser despedido, porque eles não entendem o motivo pelo qual eles foram despedidos. E aí a gente tem que explicar que o empregador, ele tem o direito potestativo de despedir o empregado, e se não for justa causa, não precisa indicar o motivo. Então fica aí esse vídeo, eu espero que vocês gostem desse vídeo, que vocês curtam esse vídeo, mas que vocês também compartilhem, porque nós temos muitos vídeos aqui nesse canal e é muito importante que isso seja difundido. Não tem nenhuma intenção de lucro que não seja colocar o nosso conhecimento à disposição daqueles que efetivamente querem, ok? E até a próxima.